Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Cast Money, esse que é o podcast da CM Capital. Eu sou Fabiana Ortega, jornalista aqui da corretora, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre Bolsa de Valores, mas por uma outra perspectiva, a da tecnologia. E para isso, nosso convidado especial é Alexandre Janek, diretor de operações digitais da CM Capital. Lembro vocês que antes da gente seguir aqui para o nosso bate-papo, que Cast Money está disponível no Spotify às quintas-feiras, a partir das 6 horas da manhã, e aos domingos, a partir das 5 horas da tarde, no canal da CM Capital no YouTube. Janek, bem-vindo, é um prazer ter você aqui no Cast Money. Obrigado, Fabi, o prazer é todo meu. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, se relembrar o histórico da Bolsa, os primeiros passos foram ali em meados de 1900, bem lá atrás. De lá para cá muita coisa aconteceu, muitas mudanças, fusões, crises, avanços tecnológicos. Então eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre o processo histórico evolutivo da Bolsa de Valores brasileira, considerando a segurança operacional e também tecnológica. A Bolsa mudou muito desde a sua fundação. Não tem nada a ver hoje, a não ser o fim dela, que é realmente ser um marketplace em que compradores e vendedores estão lá negociando ativos e derivativos. Pensando aqui em tecnologia e em segurança operacional, antes realmente com processos manuais eles são muito suscetíveis a muitas falhas de segurança. Mas hoje, desde ali de quando começou a ter uma eletronificação mesmo dos sistemas da B3 e dos processos da antiga Bovespa, depois da BMF, tinham várias bolsas aqui no Brasil, no que diz respeito à segurança operacional, isso melhorou muito. Vou pegar aqui lá da década de 70, 80, quando houve a importação do sistema lá da Bolsa de Toronto, o CATS, uma sigla, tá? Não é GATOS, não é em inglês, é o Computer Aided Trading System. Ele foi um sistema usado muito assim ao redor do mundo e foi uma primeira experiência que a gente trouxe de fora a tecnologia para auxiliar na expansão dos mercados de capitais aqui do Brasil. Lá na década de 90, a Bovespa implantou o sistema Mega Bolsa, um sistema muito consagrado, em que alavancou-se bastante o número de negócios, o número de mensagens trocadas, as cotações eletrônicas em que o sistema da B3 disseminava. E assim, isso ocorreu em todas as bolsas que estavam operando naquele momento aqui no Brasil. As principais ali, eu posso citar a Bovespa e a BMF. A BMF também tinha o seu próprio sistema, o antigo GTS, o Global Trading System. E com a consolidação da BMF Bovespa, ambas precisavam realmente evoluir ainda mais no quesito tecnológico. E elas se uniram, trazendo para cá, para o Brasil, um sistema reconhecido mundialmente, o Globex, lá da Bolsa de Chicago. Eles trouxeram para cá o sistema, compraram todo o código do sistema. A tecnologia hoje é brasileira, apesar de ter essa base norte-americana. Hoje o sistema que operacionaliza hoje a Bolsa de Valores é um sistema, posso falar, brasileiro, com muita tecnologia local e que é capaz de processar milhões e milhões de mensagens, milhões e milhões de negócios. Todos os dias ali na Bolsa está gerando por volta dos 10 a 20 milhões de negócios, apesar do sistema hoje já estar preparado para 40, 50 milhões de negócios. E cada negócio assim, ele movimenta muitas mensagens, ordens de compra, ordens de venda, cancelamentos, alterações, mensagens de confirmação, as cotações eletrônicas, que são os preços dos ativos e derivativos que são disseminados e que abastecem os terminais de negociação e home brokers dos investidores. Então, assim, no que diz respeito à segurança operacional, em que um sistema consegue processar milhões e milhões de mensagens, centenas de milhões de mensagens, e transforma em 10, 20 milhões de negócios, e 5 milhões de investidores hoje na Bolsa conseguem receber praticamente em tempo real, com latências de microsegundos, às vezes, a cada uma dessas variações de preço. Isso demonstra toda a segurança e solidez operacional que os sistemas que compõem o mercado de capitais brasileiro hoje possuem.
E aproveitando que você citou dessa capacidade, né, recente que a gente tem hoje na Bolsa de Valores brasileira, olhando um pouquinho o comparativo dela em relação a outras bolsas mundiais, o que você pode dizer sobre a posição de consolidação da Bolsa, né, a B3 hoje, claro, brasileira em relação às bolsas mundiais? Em qual grau de maturidade, nível tecnológico, evolução tecnológica ela está? Eu posso falar não só dos sistemas, mas do mercado de capitais brasileiro como um todo. O mercado de capitais aqui no país, ele é extremamente robusto, sólido. A nossa regulação, pessoalmente, eu acredito ser, às vezes, melhor do que o que a gente vê em outros países no que diz respeito à segurança do investidor, à proteção do investidor individual e também do institucional. Então, nesse quesito, a gente vai muito bem. No que diz respeito à tecnologia, a nossa tecnologia é de ponta. A gente, inclusive, passou aqui recentemente no Brasil por uma atualização do mecanismo de disseminação de cotações eletrônicas que se assemelha ao que tem de melhor nas bolsas ao redor do mundo. Estou falando de Nasdaq, de NYSE, que é a atual ICE, a LSE de Londres, a Bolsa da Austrália, a Deutsche Börse. A nossa tecnologia hoje, com protocolos e tecnologias que são usadas por essas bolsas, demonstram sim que a gente está na vanguarda junto com as melhores bolsas do mundo. E olhando um pouquinho para o número de pessoas físicas na Bolsa de Valores brasileira, recentemente a B3 soltou um levantamento que apontou que tem mais de 19 milhões, né, de pessoas físicas na Bolsa de Valores brasileira. E claro que a Bolsa tem um importante papel de funcionar, né, como um mercado transparente, seguro, ágil. Então, considerando tudo isso, como se manter tradicional e, ao mesmo tempo, inovadora, eficiente, para potencializar e também sustentar esse crescimento, esse volume, né, de pelo menos pessoas físicas investidores na Bolsa de Valores? Esse número precisa ser visto com lupa. Esses 19 milhões de investidores, quisera a gente ter hoje 19 milhões de investidores operando ativos e derivativos listados lá na B3. Esse número é alto porque há um conjunto de todos os investidores que aplicam em determinado produto financeiro lá na B3. E quando a gente fala desses negócios, dessas mensagens, nessa quantidade que eu falei agora há pouco, a gente está se restringindo ao mundo de produtos listados, produtos de ativos, ações e opções sobre ações, e derivativos, contratos futuros, de commodities, de índices, de moedas. Os demais, e nesse mundo, vamos falar nesse mundo aqui de ativos e derivativos listados, a gente está falando de cerca de 5 milhões de investidores. Nos demais produtos de renda fixa, LCI, LCA, CRI, CRA, cota de fundos fechados, debêntures e diversos outros ativos de renda fixa e negociados no que a gente chama de mercado organizado de balcão, a gente tem os demais que compõem esse número de 19 milhões de investidores. Ambos os sistemas que tratam cada um dos grupos de ativos e derivativos da B3 são extremamente sólidos, mas em número de negócios, em número de mensagens, é natural a gente imaginar que aqueles que são listados, que têm as cotações eletrônicas sendo disseminadas, têm um grau de robustez maior. É muito mais mensagem, muito mais negócio. Em renda fixa, não se tem aquela dinâmica de compra e venda de um CDB em milissegundos. Não existe isso. Normalmente a pessoa compra e carrega. Não é nem a natureza daquele ativo. Então, feito esse disclaimer, vamos pensar aqui como se manter conservador. E, obviamente, inovador ao mesmo tempo. O mercado de capitais, conforme ele vai crescendo, ele pede por inovação. Não tem o que se falar em se manter com o mesmo sistema 15, 20, 30 anos sem qualquer tipo de atualização. O Mega Bolsa já não existe mais. Se fosse assim, a gente teria ainda o Mega Bolsa aqui. O Mega Bolsa estava presente numa época que, primeiro, havia ainda a separação de a Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BMF, e a Bolsa de Valores que negociava ações em dois sistemas completamente distintos e com cerca de 50, 100 mil investidores. Hoje, o número escalou. Hoje a gente tem 50 vezes mais investidores nesse tipo de produto do que a gente tinha. E a regulação ela se manteve intacta até 2021. A instrução da CVM 461, que regulamenta a abertura de bolsas de valores no Brasil, ela vigorou por anos, muitos anos mesmo, até ela ser renovada completamente em 2021 com a Resolução 80 que a CVM soltou. E a própria 461 já
pedia por essa inovação, porque a Bolsa ela é responsável por garantir o acesso, as mesmas condições de acesso aos mercados para 100% dos investidores. Então, conforme esse número de investidores cresce, não há o que se pensar que a tecnologia que estava lá acomodada para receber 50 mil investidores, ela tem que estar também adaptada a receber 5 milhões sem qualquer tipo de alteração. Então a B3, a atual B3, ela sempre investiu muito em pessoas e em tecnologia e exige de todos os participantes de mercado, a exemplo da CM Capital, um grande investimento também em pessoas e em tecnologia. Então as corretoras que são responsáveis pela distribuição dos serviços da Bolsa, da B3, elas precisam também, dentro desse ambiente regulado, de muitas normas, de muita auditoria, de muito controle, está lá investindo em muitas tecnologias de ponta, trazendo terminais de negociação, terminais de cotação, inclusive de mercados estrangeiros, para cá. Eu não vou ficar citando nomes aqui de fornecedores, mas é natural, qualquer canal de economia, quando a gente enxerga aqueles operadores de mesa com 4, 5 monitores vendo gráficos de ações. Aqueles sistemas, em sua maioria, são estrangeiros. A gente tem infelizmente, poucas casas muito consagradas aqui no Brasil com esse tipo de tecnologia. Hoje a gente sabe que no mercado mundial, a Bloomberg e a antiga Thomson Reuters, atual é o SEG Group, elas detêm mais de metade do mercado nesse tipo de tecnologia. E a gente usa bastante aqui no Brasil. Então, assim, todo mundo está nesse ambiente regulado e de muito controle. Então, não adianta usar como desculpa, eu vou ser auditado, não preciso de me adaptar ou mexer nesse sistema. Não mexe, não, que a gente pode ter problemas. Muito pelo contrário, a gente pode ter problemas se não mexer, se não atualizar, se não fazer pregões simulados em finais de semana, em horários que o mercado não esteja em funcionamento. Então, é assim que eu observo esse cenário regulado, apesar de muita gente achar que é engessado, não, eu acho que ele é extremamente dinâmico, porque a regulação exige esse dinamismo. A gente acompanhou recentemente no noticiário sendo anunciado uma possível concorrente para a B3 já a partir do ano de 2025. Então eu queria saber a sua avaliação falando em questões tecnológicas. Já é possível dizer, caso essa concorrente chegue, que dá para competir diretamente com a B3 ou ainda vai um tempo, um processo para chegar no patamar, nível de consolidação que a Bolsa Brasileira está hoje? Do ponto de vista tecnológico, não tenho dúvida que a tecnologia para se concorrer com a B3, isso existe. Isso existe e não é de agora, existe há anos. A gente tem mercados muito consolidados, como o dos Estados Unidos, com dezenas de bolsas, sejam elas públicas ou sejam aquelas fechadas, os chamados dark pools. Aqui no Brasil, eu não acredito que seja a gente tem essa situação de uma bolsa só, não por um quesito de tecnologia, não acredito. Eu acredito que é um conjunto de fatores que passam, sim, por tecnologia, principalmente por mão de obra qualificada e em que as empresas teriam acesso a essa mão de obra com preços que realmente façam sentido, e também, principalmente, em relação à exigência regulatória. O ambiente hoje no mercado de capitais brasileiro, conforme eu falei agora há pouco, ele exige muito esforço de pessoas, tecnológico, mas também exige muito esforço financeiro, muito investimento financeiro em tecnologia para controle operacional, segurança da informação, conformidade regulatória. E isso, às vezes, inibe a existência de um outro participante. Por quê? Quando a gente para pensar, a gente tem hoje 50, 60 plataformas de investimento que atendem os investidores institucionais e pessoas físicas. Além disso, temos aquelas corretoras, as chamadas corretoras light, que temos aí algumas dezenas já aqui no Brasil operando. Todas elas, se quiserem oferecer os serviços de outra bolsa, elas, além de cumprir todos os requisitos regulatórios que já existem com a B3, elas precisariam cumprir também o da outra bolsa. Isso significa mais gastos com conectividade entre uma bolsa e outra. A gente tem que garantir que 100% dos investidores eles saibam o que está acontecendo por trás dentro daquela corretora. Se tem uma corretora que está oferecendo preços melhor de determinado ativo, eu quero que os meus negócios sejam fechados naquela bolsa. O investidor precisa saber disso. Então, todos os participantes que estão lá distribuindo os serviços das bolsas precisam realmente
ter esses controles implementados, controlados e demonstráveis por meio de auditorias que vão ser realizadas, né, em cima deles. E isso, mais uma vez, é gasto, isso é tempo, isso é pessoas. Além disso, a gente precisa ver que lá nos Estados Unidos existe o chamado Consolidated Tape, em que todo o mercado sabe exatamente qual é a bolsa que está oferecendo em determinado ativo o melhor preço de compra e venda, nacionalmente falando. Aqui no Brasil não vai ser diferente, a gente precisaria ter isso também. E aí como é que vai ser fornecido esse serviço e quem que vai ser o responsável por ele? Do ponto de vista tecnológico, a tecnologia existe, está lá. Tá lá. Mas do ponto de vista de responsabilidades e controle, isso que ainda não chegou a um consenso, aparentemente. Mas, não se engane, eu não tenho dúvida que logo mais a gente verá uma concorrência no ambiente listado, sim, da B3. Isso vai ocorrer cedo ou tarde. Não acredito que ocorra em 2024, infelizmente, estruturalmente falando, o Brasil e obviamente também o mundo, até por causa dos problemas que a gente vem enfrentando em 2024, não está trazendo um ambiente favorável à implantação de uma nova bolsa. Aqui os volumes têm caído. Há pouco tempo atrás a gente verificou o menor número de negócios em 5 anos aqui. Tudo bem que houve um feriado lá nos Estados Unidos, mas, enfim, realmente isso demonstra que a gente está num ambiente que não está tão favorável à competição no mercado de capitais, mas eu acredito que sim haverá. Do ponto de vista de outros produtos, sem ser num ambiente listado da B3, isso já existe. E existe com tecnologias de ponta. Tem algumas outras empresas hoje que fornecem serviços de registro de operações de mercado de balcão organizado, de novo, produtos de renda fixa, aqui que tem tecnologia blockchain. A B3 ela até analisou a implantação desse tipo de tecnologia, mas eles viram que não faria sentido naquele momento utilizar, que toda a segurança regulatória que ele já oferecia para os investidores estava cumprida, estava adequada ao tamanho do mercado, mas os outros concorrentes estão chegando com tecnologias mais baratas, às vezes mais eficientes e de ponta, que vão se perpetuar por bastante tempo. E essa concorrência já existe, ela existe. A B3 hoje enfrenta concorrência no mercado de balcão organizado, mercado de produtos de renda fixa. Mas, enfim, eu acredito que, do ponto de vista de competição, seja bom para o investidor. Eu acredito que quanto mais competição, mais vai haver pressão sobre as taxas cobradas, sobre os custos que são repassados aos investidores. Então, isso pode ser bom, sim, para o ambiente de investimentos. Para os participantes de mercado, isso acarreta em mais trabalho, em mais dinâmica, isso acarreta em mais exposição e realmente eu vejo isso com bastante bons olhos. E uma possível chegada dessa concorrente para a Bolsa de Valores brasileira estimularia a aceleração dos avanços tecnológicos? Sem dúvida, porque a gente está falando que o número de mensagens ele iria, como é que eu posso dizer, se alavancar. Iria crescer geometricamente. Eu não acho que vai ser simplesmente um somatório. Essa dinâmica toda vai favorecer a criação de novas estratégias de negócio em que alguns players vão ficar arbitrando preços entre uma bolsa e outra. Se houver diferença de preços entre um e outro, esses preços vão convergir, seja para cima ou para baixo. E existem players que vão ter modelos numéricos que vão ser capazes de calcular praticamente em tempo real ou com microsegundos, nanosegundos, essa tendência, e eles vão mandar mensagens de ordens de compra e venda para fechar negócios nessas bolsas. E isso vai demandar bastante esforço e mais investimentos em tecnologia. Os protocolos, as tecnologias usadas, não acredito que vão mudar. O protocolo FIX, que é o padrão de fato utilizado na indústria de negociação eletrônica, é o protocolo que compõe as mensagens de ordens de compra e venda. Ele é usado em dezenas de bolsas ao redor do mundo, não é diferente na B3, isso já ocorre há décadas, esse mesmo protocolo. Existem algumas inovações criadas em cima dele, mas eu acredito que ele continue se perpetuando por um longo tempo, ainda um período totalmente indeterminado. Sem contar que ele é fácil, ele é simples de entender, tem pessoas que conhecem ele no mercado todo.
Então, isso favorece bastante uma alavancagem muito rápida assim que houver uma concorrência no meio ambiente listado. Enquanto a gente ainda não tem essa concorrente, quais são os principais desafios atuais da Bolsa Brasileira, tecnologicamente falando? Hoje a gente enfrenta, por causa do ambiente desfavorável, infelizmente, uma necessidade de conformidade regulatória muito custosa. Eu não tenho dúvida hoje que uma das coisas que podem atravessar, um dos elementos que pode atrapalhar o desenvolvimento rápido do mercado é o ambiente desfavorável em que muitas corretoras precisam se consolidar para continuar existindo. A gente viu muita consolidação de participantes de mercado nos últimos anos. Isso daí ocorre por quê? Se o mercado não está favorável, é uma questão de sobrevivência, uma corretora se une à outra. Ou aquelas que se destacam usando um outro chapéu, por exemplo, em escritórios de agentes autônomos, eles podem até se tornar participantes, mas o que a gente tem visto é que eles não se tornam participantes de mercado, corretoras, falando, sozinhas. Elas vão lá com um parceiro ou se transformando em corretoras light, mesmo tendo um volume de ativos sob custódia extremamente alto, bilhões e bilhões de ativos sob custódia, e mesmo assim não consegue se tornar corretora. Por quê? Porque é muito difícil. De se tornar um participante autorizado no mercado é muito difícil do ponto de vista regulatório e do ponto de vista tecnológico. Vencidos os obstáculos tecnológicos, a gente enfrenta, e eu falo a gente porque eu me incluo nesse universo de corretoras, a gente enfrenta obstáculos regulatórios, e eu vou chamar de obstáculos até porque às vezes tem muita coisa desconhecida mesmo ainda para o próprio regulador, a gente não sabe exatamente como que a gente vai se virar, muito grandes. Tem consultas públicas abertas a respeito de criptoativos, criptofinanças, e aí como que vai ter que ser os sistemas que vão precisar ser implantados para a gente poder avançar nesse mundo. Pagamentos instantâneos, a gente viu o mercado de pagamentos instantâneos e a regulação sendo adiada por diversas vezes. O Open Finance, a gente viu também a regulação, o início dela ser adiado diversas vezes, não só por uma questão de que a regulação é difícil e complicada mesmo, mas por questões tecnológicas, de momento de mercado de investir, teste de participantes. Imaginou ter que, do dia para a noite, de um domingo para segunda-feira, 100% do mercado, todo mundo tem que estar funcionando e com os sistemas disponíveis para milhões de clientes. Se considerar que alguns clientes têm contas em mais de um participante, a gente está falando de que podem ter centenas de milhões de contas que precisam estar ativas, operacionais e de acordo com a regulação, de domingo para segunda. Isso é muito difícil. Então, eu acredito que, não só para a B3, mas para todos os participantes, a adequação regulatória de sistemas, de pessoas, vai continuar sendo um obstáculo, mas eu não vejo isso com maus olhos. De novo, eu acho que a nossa regulação ela é extremamente moderna, ela é extremamente sólida e ela promove um grau de segurança invejável. Invejável. O nosso modelo de ir até o beneficiário final de cada uma das contas é diferente em relação a alguns outros países, mas ela traz um nível de segurança no mercado de capitais extremamente grande, em que os participantes e a própria B3 conhecem exatamente quem é que está negociando determinado ativo. E isso fica registrado por anos lá nos sistemas da B3 e das próprias corretoras. E isso se traduz em mais negócios, mais dinâmica e maior satisfação do cliente. Tá certo. E falando em tecnologia, é inegável a evolução dos processos, dos sistemas, né, cada vez mais rápido. A gente está vendo muita coisa acontecer nos últimos tempos, né, falando até mesmo de inteligência artificial. Então, qual que é a importância e o impacto disso para o mercado financeiro, né, para o mercado de negociações? Eu vejo também um impacto bastante positivo. Primeiro, modelos numéricos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, eles trazem uma dinâmica para o mercado que é de difícil compreensão, até para as pessoas. Imagina sistemas que são capazes de monitorar variações de preço em janelas de tempo diferentes, em janelas de 5 minutos, 10 minutos, 10 segundos, 15 segundos, ao mesmo tempo de 300 ativos. Ou de pegando todas as opções possíveis, mais os contratos futuros, com todos os vencimentos, todas as opções possíveis. Eu estou falando, às vezes, de milhares de ativos sendo monitorados ao mesmo tempo.
e com o que acontece em um pode impactar a variação de preço em outro. E os sistemas conseguem descobrir isso em tempo real e analisar e mandar automaticamente ordens de compra e venda para cada um desses ativos e derivativos. Então, assim, é de difícil compreensão. Mas a gente já vê hoje que a negociação automatizada dentro da B3, ela representa um volume significativo dentro do volume total. Eu vejo com muito bons olhos. Eles trouxeram uma evolução para o mercado que era inimaginável no início da década de 90. Mas lá em 2000 a gente começou a ver os chamados HFTs, os High Frequency Traders, trazendo uma necessidade de evolução tecnológica para os mercados de capitais, seja para os participantes, seja para a Bolsa, muito grande. Então foram eles que ajudaram a nortear também o crescimento e a escalabilidade das plataformas, de novo, seja em Bolsa, seja nas corretoras. A Bolsa tem um data center em que não só participantes de mercado, bancos, corretoras, mas também investidores podem ter seus equipamentos tecnológicos instalados lá dentro, e os sistemas também instalados nesses equipamentos, e eles processam toda a informação de cotações eletrônicas lá ao lado do sistema da Bolsa, para que não haja perda de tempo entre o envio de uma mensagem que está fora desse data center, desse centro de processamento de dados, por exemplo, em outro país, às vezes, em outras cidades, para que eles tenham vantagem em relação aos demais investidores que não estão lá. Isso é ilegal? Muito pelo contrário, isso é acessível para qualquer investidor, as políticas da Bolsa são públicas, a regulação é pública, obviamente é algo complexo, que demanda investimento, demanda conhecimento e trabalho, que nem todos os participantes estão dispostos ou têm acesso a esses recursos, mas isso acontece. E não acontece só no Brasil. Esse modelo de negócio, de trazer equipamentos para dentro das bolsas, isso existe em tudo quanto é bolsa grande ao redor do mundo. Deutsche Börse, CME, de Chicago, a NYSE, de Londres, a Austrália, a Bolsa de Stuttgart, Madrid, qualquer bolsa tem hoje serviços de colocation, que a gente chama, e que traz essa dinâmica. Então, assim, todos os investidores HFTs hoje já utilizam modelos numéricos baseados em aprendizado de máquina e em inteligência artificial, em que eles automaticamente recebem as cotações de mercado e, com base no que acontece no preço dos ativos, ao mesmo tempo os sistemas estão lá tomando milhares de decisões ao mesmo tempo e enviando ordens de compra e venda. Aí a gente pergunta, mas como é que uma pessoa física vai competir com esses robôs? Hoje, o acesso de pessoas físicas a robôs já é possível também. A gente tem provedores de serviços de software consagrados aqui no Brasil, inclusive um deles é o maior parceiro hoje da CM Capital, a Nelogica. Eles oferecem acesso por preços extremamente baratos, e muitas vezes as próprias corretoras como a CM Capital oferecem benefícios para os clientes que contratam esse tipo de serviço, para que eles tenham acesso ao envio automatizado de ordens. E lá eles podem configurar estratégias e modelos numéricos de aprendizado mesmo, que podem prever com certo grau de certeza, obviamente não é 100%, não existe previsão de futuro 100% certo, mas baseado em números, no que ocorreu, na tendência do que está acontecendo em determinado momento do mercado, a pessoa física vai ter acesso também a esses robôs, tal qual qualquer investidor de alta frequência. Então, isso já é realidade. Eu vejo isso como uma tendência sem volta e crescente. Tá certo. E seguindo aqui para a reta final do nosso bate-papo, a gente falou bastante sobre tecnologia, a capacidade, né, a agilidade, enfim, as transformações que podem trazer. Mas, na sua avaliação, o que falta ainda, então, para a gente ter um número maior de investidores na Bolsa de Valores brasileira, né, apesar que vem num volume crescente, mas ainda é tímido se comparado a outras bolsas, a outros países, né? Então, na sua avaliação, o que ainda falta aqui para o Brasil? Olha, acesso à tecnologia a gente já oferece. Então, não é por falta de acesso à tecnologia que o investidor não venha. Eu acredito que seja uma questão cultural. A gente vem de uma cultura de rentismo, de aplicação em renda fixa muito grande. Tanto é que o número de investidores que aplicam em renda fixa e outros produtos, você falou agora há pouco. A gente tem 19 milhões de CPFs lá dentro da B3, mas só 5 milhões desses 19 estão lá aplicando em mercados listados. Por quê?
porque não tem acesso a sistemas? Tem. Esses mesmos clientes usam corretoras e todas elas oferecem acessos às mesmas ferramentas que as demais oferecem. Ou seja, eu vejo que a cultura do investidor brasileiro ainda não é de analisar riscos em relação à negociação de ativos e derivativos. O número de traders e day traders, apesar de estar crescendo, é algo ainda que a gente vê de forma tímida, porque muita gente enxerga esse mercado ainda como um mercado de apostas, um mercado em que não se há ciência ou de difícil previsibilidade. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem ciência por trás, tem como prever com certo grau de certeza a variação de preços, tem como fazer gestão de risco muito bem feita. E tudo isso que eu estou falando também se aplica ao mercado de renda fixa. É que, pela estabilidade do mercado, os investidores às vezes não pensam muito nisso. Agora, quando a gente vê uma grande dificuldade também que a B3 tem de competir não só com mercados estrangeiros e por causa da regulação, eu vejo o crescente número de investidores indo, às vezes, para sites e aplicativos, plataformas de apostas. Eu vejo isso com uma certa tristeza, porque aquilo sim é jogo de azar, aquilo sim é aposta, aquilo sim não tem ciência nenhuma por trás. Apostar sobre jogos de futebol, de beisebol, de basquete, de vôlei, isso não tem ciência por trás, quem que vai ganhar, quem que vai perder. Enfim, eu acredito que o investidor brasileiro, ele precisa de uma capacitação ainda sobre o mercado de capitais, que ele é realmente uma forma de você poupar o seu dinheiro, de você promover um crescimento patrimonial. A gente tem milhares, para não falar milhões no mercado, milhares dentro da CM Capital, mas milhões no mercado de pessoas que conseguem, com bastante sucesso, todos os dias, estarem lá vendo seu patrimônio se multiplicar, vendo seu patrimônio crescer, usando ferramentas de ponta, ao contrário dessas que estão lá apostando e perdendo tudo em sites de apostas. Ainda é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha, a gente tem que se esforçar bastante para a captação e para a captação de capacitação de clientes. Certo. Janek, obrigada pela sua participação, trazer esses pontos bastante relevantes para a reflexão, né, da gente pensar também a Bolsa por esse outro olhar. E está bem-vindo aqui, é sempre bem-vindo para próximas conversas. Muito obrigado, Fabiana. Valeu mesmo. Cast Money fica por aqui. Lembro vocês que a nossa programação você pode acompanhar nas redes sociais da CM Capital. Aproveite para seguir a gente e também para deixar o seu feedback do que você está achando dos episódios que a gente está trazendo por aqui. Até uma próxima edição. Tchau, tchau.